Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Gostaria de mais uma vez estar compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. Como eu disse já em um vídeo antepassado, eu disse que eu estaria compartilhando acerca de um livro que eu tenho lido, que eu estou lendo, um livro que tem sido muito bênção na minha vida, que ele fala de uma completa salvação no corpo, no espírito e na alma. E nós já tratamos a respeito do reino de Deus, nós falamos também sobre a rebelião do homem, né? A queda do homem no jardim. E hoje eu queria conversar com você sobre o pecado. E o que é pecado? O que é pecado? Pecado é mais do que apenas um ato. De acordo com o dicionário Vines, pecado é um elemento interno que produz atos externos. Podemos ver isto nos seguintes versículos. Em Romanos, capítulo 7, no versos 8 ao 9, fala: Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Despertou em mim toda a concupiscência. A realidade é que também, porquanto sem a lei estava morto o pecado, e em algum tempo vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. A questão é que a concupiscência da carne, ela tem levado muitas pessoas à ruína. A própria Bíblia relata pra gente dizendo que a carne é fraca, o espírito tá forte, o espírito tá preparado, mas a carne ela é fraca, né? E nós vemos que pela concupiscência da carne, às vezes nós constrangemos, melhor nós desprezamos, ou melhor dizendo a palavra, aquilo que realmente a vontade de Deus pede pra gente. E o pecado, ele é algo que de fato tem dominado essa geração. E nós vemos por este versículo que, né, mesmo tendo a lei, a gente vê por quanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivi sem lei, mas vindo o mandamento, que são as leis, reviveu o pecado e eu morri. Mais que veio os mandamentos, algo a nós seguirmos, ainda conseguimos ser desobedientes a Deus, né? Mas eu queria estar conversando com você em Romanos também 7,11 diz: Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O pecado nos engana. E o pecado, ao nos enganar, ele nos leva à morte. Ele nos leva, né, totalmente à morte. No entanto, nós sabemos, e vemos lá em Romanos 6,23 que fala: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte espiritual, a tua morte, filho. Tu vai morrendo de pouco a pouco, vai se desfalecendo, vai se afastando da vontade do Pai, não vive aquilo que realmente é para você viver. E muitas das vezes tu acorda já pela sua manhã dizendo: meu Deus, por que as coisas têm dado tanto errado para mim? Mas você já parou para imaginar se você está transgredindo as leis do Senhor? Se você não está vigiando, não está de fato renunciando esse pecado, sabe, que tem batido na tua porta? Eu não sei como que está a sua vida que está vendo esse vídeo hoje, mas eu posso te dizer uma palavra: se você deixar esse pecado que tem batido na tua porta e que muitas das vezes você tem caído nele, te dou a certeza, eu tenho a certeza para te dizer: o Senhor, ele muda o teu quadro, muda a tua história, muda a tua vida, e você vai começar a viver algo muito bom. Mas você precisa matar esta carne e renunciar ao pecado. Por isso eu te pergunto: o que é o pecado? Você sabe o que é o pecado? O pecado, ele é algo que vem para destruir, para nos matar. Ele é uma carta de suicídio, eu posso dizer assim. É algo que nós, sem notarmos, vamos, né, nos matando e acabando verdadeiramente com um plano lindo, um sonho lindo que Deus sonhou para nós, né? E assim, nestes versos, falam do pecado sendo um elemento interno atuando em nós.
O pecado produz em mim, o pecado reviveu em mim e eu morri. Pecado me enganou, o pecado me matou. Assim, o pecado, mais do que apenas um ato externo, é aquela força interna que opera na raça humana por causa da rebelião. Observa-se que quando nós rebeliamos contra a vontade do nosso Deus, quando nós rebeliamos contra a vontade do Pai, quando nós não queremos fazer o que é certo, simplesmente nós caminhamos para um caminho de morte. Nós morremos espiritualmente falando e nós, desagradamos demais o coração do Pai. E a palavra de Deus, ela fala isso com a gente. E nós vemos aqui, podemos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22, Jesus nos ensinando algo que tem sido um pecado que tem dominado demais a galera aí, tem estragado a vida de muitas pessoas. E nós lemos aqui, quero ler para você, no capítulo 5 e no versículo 21 e 22, Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Isso está dizendo de você falar mal do seu irmão, de você alimentar na tua carne. Vou te provar aqui, em outra Bíblia que eu tenho, uma Almeida de estudo, e ela fala aqui pra gente que este versículo, por exemplo, que fala que se você falar raca do seu irmão, fala isso, Jesus, ele não refere a ira injusta contra os ímpios ou iníquos, as pessoas que estão sim fora dos caminhos, desobedecendo a Deus. Nesse versículo ele condensa o ódio vingativo que nós às vezes criamos dentro de nós, de um irmão da gente, de uma pessoa que talvez nos fez mal. Sabe, queridos? Uma pessoa que às vezes te magoou, te entristeceu na sua caminhada. Você desejou o mal dela, isso você não pode fazer. Raca é um termo de desprezo, que provavelmente significa tolo, estúpido. Chamar alguém de louco com ira e desprezo pode edificar um tipo de atitude no seu coração da qual Deus não se agrada, e isso pode te conduzir para o inferno. Estou falando claro e abertamente com você, porque, meu irmão, nós precisamos amar. E se nós não amamos, nós transgredimos a lei de Deus, como nós lemos aqui hoje, que os princípios de Deus é que nós venhamos a não transgredir a lei. Nós acabamos de ler em Romanos, no capítulo 7, versículo 8 ao 9, falando que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porquanto a lei estava morta ao pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Mesmo com os mandamentos, sabendo nós que nós devemos amar uns aos outros, que é o segundo mandamento, Deus falou, amar uns aos outros, meu irmão. Nós temos que amar, nós não podemos desejar palavras, falar palavras de maledicência sobre eles, palavras pesadas sobre a vida dos nossos irmãos. Nós devemos amar primeiramente a Deus, acima de tudo e de todas as coisas, e depois o Senhor já nos diz, e também o seu irmão, como a você mesmo. Nós precisamos ter esse amor dentro do nosso coração. O pecado é isso. O pecado não nos deixa amar uns aos outros. E considere esse pecado da ira como um assassinato, meu irmão. Em Mateus 5:27, fala aqui pra gente, vou olhar aqui para vocês, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Adultério também é um pecado que tem matado. Há muitos casais aí com mentiras, há muitos casais vivendo de engano, tendo um terceiro relacionamento, fora do casamento, meu irmão. É algo ruim demais isso daí. Mentindo para o seu cônjuge, para a sua cônjuge, mentindo, falando que a ama, olhando nos olhos, dizendo que ama, comprando com coisas, mas dizendo,
com palavras, mas por dentro, na realidade, há um grande termo de falsidade, de desprezo, de abandono, e isso pode conduzir você para o inferno. Isso eu estou dizendo para que você venha despertar, porque você está cometendo um assassinato, você está se matando e matando também aquele que está do seu lado ou aquela que está do seu lado. Considere-se a cobiça, meu irmão e minha irmã, a cobiça dos teus olhos, a cobiça do teu coração como um adultério. Às vezes você pensa que um adultério é só o ato de você deitar com uma mulher ou você deitar com um homem. Você cometeu o adultério está no seu pensamento. A própria Bíblia nos testifica, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. É daqui que sai as saídas da vida. E os teus olhos são a janela da tua alma. Onde você olha, você vê tudo. Então se você olha uma mulher ou um homem, você olha e deseja, tem um desejo carnal, você está cometendo um adultério. E você está sendo injusto com o teu cônjuge, mentindo, sendo hipócrita, você está sendo uma pessoa da qual está trazendo desprezo, está sendo um tolo ou uma tola. A realidade é que eu preciso falar isso para você. É necessário que nós venhamos a viver o que a palavra nos acerca. Esses versículos, eles apontam para um elemento interior, a ira, a cobiça dentro do nosso coração, o qual é capaz de produzir um ato externo que transparece. Tudo é revelado. Saiba você que não existe nada que você venha fazer de errado que vai ficar coberto para o resto da tua vida. Vai vir à tona, meu irmão. Vai vir à tona, meu irmão, porque Deus tem um cuidado em te levar para o céu e Ele vai transparecer a sua situação. Então hoje é o dia de você tomar uma postura, tomar uma atitude e resolver a tua vida. Não minta mais para tua esposa, não minta mais para os teus filhos, para os seus patrões, não minta mais para os seus amigos. Seja honesto, seja sincero consigo mesmo, para depois você conseguir ser sincero com Deus. Sabe, meu irmão, porque se você não consegue olhar para o espelho e ser homem com você, honrar a tua família e também você, mulher, se você não consegue seguir esses protocolos, esses requisitos, a qual eu digo a você nesse vídeo, você também não vai conseguir ser assim com Deus. Você vai ser falho com Deus. Aí não é Deus que erra com você, é você que vai errar com Deus. Porque Deus não errou em nenhum momento, nem ter criado você, Ele acertou em tudo. Só você que não percebeu. Né? Então, a ira, a cobiça, ela produz, né, um ato externo. Esse assassinato, esse adultério, que vem se revelar, que vem fazer pessoas entrarem em práticas que favorecem o diabo. Né? A carta de Tiago vai um pouco mais adiante, dizendo, no capítulo 4, versículo 27, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Está na hora de nós aprendermos a fazer o bem. Já passou da hora de nós estendermos as nossas mãos amigas. Às vezes tem pessoas à tua volta, às vezes aquele que está dentro da tua casa, morando com você, dormindo na tua cama, do teu lado, aqueles que compartilham de momentos com você, precisam simplesmente de ouvir você ou de que você ouça essas pessoas. Precisa de um abraço, de um sorriso, precisa de um companheirismo, de uma cumplicidade. Você precisa ser cúmplice da sua esposa. Parar de mentir, parar de ficar guardando coisas que só está destruindo o teu casamento, o teu relacionamento. Saiba que o pecado te mata, o pecado te afasta do propósito de Deus. Se você sabe fazer o bem e não está fazendo, está na hora de mudar essa situação. Você precisa começar a agradar o coração do Pai. Amém? Quero deixar estas palavras para você, né, através desse vídeo. Compartilhe com seu irmão, compartilhe para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas. É uma palavra que eu creio que de fato ela vai vir a nos impulsionar para consertarmos muitas coisas em nossa vida. Nós perecemos pelos nossos próprios erros e nós morremos porque nós mesmos buscamos a morte, sendo que o Senhor veio a este mundo para nos dar vida e uma vida em abundância. Amém? Fica aí um forte abraço, né? Eu sou o pastor Reginaldo, para quem não me conhece. Um beijão no teu coração. Eu quero que a palavra de Deus alcance você e toda a sua família e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja cobrindo vocês. No nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.